Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, dando andamento. Independência dos Estados Unidos. Vamos lá. O primeiro subtítulo, então, os Estados Unidos e o liberalismo econômico. Então, primeiro temos que entender o que é esse liberalismo, né? O que vem trazer com essas ideias liberalistas. Primeiro temos que destacar o seguinte: John Locke, certo? E Adam Smith. Dois representantes do liberalismo. Adam Smith, o liberalismo econômico, e John Locke, o liberalismo político, né? Social, vamos dizer assim. E a primeira coisa que nós temos que destacar nesse liberalismo que influenciou os Estados Unidos, né, para sua independência, foi a liberdade individual. Locke, tá? Outro, livre mercado, isso é Adam Smith, ou seja, todo mundo tem o direito de comercializar, ou seja, não tem que ter os monopólios, pelo contrário, tem que chegar os produtos e todos os burgueses ou comerciantes podem usufruir desses produtos que estão chegando. Outro, que é John Locke, direito à propriedade privada. Ele dizia que é inalienável a propriedade. Ninguém pode tirar o que você consegue com o seu trabalho, né? Tanto que no liberalismo econômico você enriquece com o seu próprio trabalho. Essa é a defesa dos liberais. Outro, não intervenção do Estado na economia. Isso é outro fato importante do liberalismo, que o Estado ele tem a função administrativa de organização, não de interferência econômica. Os absolutistas, pelo contrário, né? Eles interviam em todas as partes, né? Então, liberalismo vem de uma corrente iluminista, que nós já conversamos. Então, essas ideias influenciaram então a independência dos Estados Unidos, correto? Aí nós chegamos então nas 13 colônias, tá? Da América do Norte. Lembrando que, igual ao Brasil, no início a colonização dos Estados Unidos foi apenas no seu litoral, tá? Com o tempo, principalmente depois da independência, que eles vão para o oeste, né? O rumo para o oeste, que nem a história fala, né? Primeira coisa que a Inglaterra de início, ela não fazia tanta pressão em cima das 13 colônias. Dava uma certa liberdade a elas, certo? E isso fez o quê? A população das 13 colônias terem um pensamento mais de liberdade, diferente das outras colônias da América Central e do Sul, tá? Então isso é importante da gente frisar, tá? Que tinha essa liberdade. Só que tinha outro país concorrendo internacionalmente com a Inglaterra, que é a França, certo? Então a França ela vai aparecer como um obstáculo para a Inglaterra. E daí ela começa a chegar o comércio dela na América do Norte também, tá? Principalmente no que hoje nós falamos do Canadá. Aí o que acontece? A Inglaterra começa a fazer leis de comércio e navegação, uma forma de atingir a França, tá? Isso é importante a gente destacar. Outro fator, a partir desse momento, que a França e a Inglaterra começam a chocar interesses, né, com a América do Norte, e daí vem as 13 colônias, aí começa a Guerra dos 7 Anos, tá? Que era o quê? Principal fator, comércio com a América do Norte, tá? O principal fator que levou essa guerra é o comércio com a América do Norte. A Inglaterra não queria deixar os outros países comercializarem porque ela tinha um interesse próprio, principalmente nas 13 colônias que vai se tornar os Estados Unidos depois. E principalmente uma região indígena, áreas indígenas, né, do oeste do atual Estados Unidos, tinha rios importantes para a navegação.
Então, a navegação fluvial nesses rios era um importante escoamento da produção, certo? Então, nós temos que destacar, essa guerra, então, vai levar a momentos de investimentos militares de ambos os lados, França e Inglaterra, e vai atingir muito também a Inglaterra. Os ingleses acabam vitoriosos, correto? Nessa guerra. Só que o que acontece com toda a guerra? Perdas humanas e investimento bélico, ou seja, gastos. E como que a Inglaterra vai compensar esses gastos que elas fizeram com a guerra? Impostos sobre as 13 colônias, certo? Eles tentaram recuperar esse investimento, levando para eles a conta, né? A América do Norte, as 13 colônias, tiveram que pagar essa conta. Aí o que acontece? Aí começa a gerar descontentamento dos colonos, certo? Começou com as leis de navegação e do comércio antes da guerra, por causa dos interesses de franceses e ingleses, e depois piora ainda mais nesses tributos. Primeiro tributo que nós temos que citar é a lei do açúcar, que a Inglaterra impõe, que é o quê? Todo produto que chegava de produtos importados, que chegava nas 13 colônias, seriam taxados, ou seja, teriam tarifas alfandegárias, que os colonos teriam que pagar. É uma forma da Inglaterra conseguir mais dinheiro. E quais produtos são esses, professor? Melaço, né, que sai da cana-de-açúcar e daí faz o açúcar, por isso lei do açúcar. O vinho, café, seda e o linho. Todos esses produtos que chegavam nas 13 colônias, eles tinham que pagar essa diferença em tarifas, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, lei do selo. Eram cobrados dos colonos tarifas, tributos, né, sobre documentos, tá? Documentos legais, né, que tem a rúbrica da coroa. Textos impressos, como o que, professor? Jornais, panfletos, manifestos, tudo que foi impresso dentro da colônia teria uma taxa sobre ela, que seria esse selo real, né? Para poder circular esses documentos impressos, teriam que então pagar essa taxa. Outra coisa que a Inglaterra aproveitou, né, com medo também, de certa forma, da França, é que a Inglaterra faz acordos com os indígenas do oeste para que eles poderiam ter o controle das terras, que tinha essas navegações fluviais, justamente para impactar contra a França. Lembra que nós comentamos lá em cima que a área dos indígenas era importante, polo de navegação fluvial para escoar a produção? Então, eles queriam controle dessas terras, certo? Continuando então, o próximo tributo que a Inglaterra colocou sobre as 13 colônias foi a Lei do Chá. Essa gerou várias reações e nós vamos entender agora. A Inglaterra dá o monopólio da produção do chá que tinha nas 13 colônias para a Companhia das Índias Orientais. Então, quem poderia comercializar o chá na colônia era só a companhia. Tirava o direito então da produção dos colonos. Isso fez o quê? Fez uma reação dos colonos, conhecida como Festa do Chá. Os colonos se vestiram de indígenas, tá? E lançaram ao mar carregamentos de 3 navios ingleses de chá no mar. Jogaram toda essa produção de 3 navios no mar, tá? O que foi isso, professor? Uma forma de atingir, então, a Inglaterra. Isso é importante da gente destacar. Qual vai ser a reação da Inglaterra? As leis intoleráveis. Ou seja, eles vão aplicar as leis intoleráveis
que vai ser uma reação totalmente drástica contra essa festa do chá. O que acontece, professor? Primeira medida das leis intoleráveis. Fechou o porto de Boston, que era um dos principais das 13 colônias, né? E até que os colonos pagassem o prejuízo do chá que foi jogado no mar, tá? Então, lembrando, o porto de Boston era um importante polo de escoamento da produção. Então, fechou ele. Próximo, a colônia de Massachusetts, ela foi ocupada por tropas inglesas. Eles começaram a fechar o controle sobre as 13 colônias, coisa que não tinha no início, agora tem. Controle das colônias. Próximo, as terras do oeste, né, a parte do oeste onde tinha muita presença indígena, né, era controle total militar dos ingleses. Então, isso foi um impacto muito grande para os colonos das 13 colônias, certo? Qual que é a reação dos colonos? Eles fazem o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Essa foi a primeira reação mesmo de resistência contra os ingleses com o intuito de independência, tá? E qual que era a intenção desse congresso? O que eles decidiram? Primeiro, boicote dos produtos ingleses. Tudo que chegasse importado, eles iriam boicotar. E essas ideias vieram do John Locke, né, o iluminista. Ele escrevia, né, em suas teorias sobre o Estado opressor. Se o Estado abusasse do poder, a população poderia destituí-lo desse poder. Então, John Locke, em suas teorias, ele acabou influenciando com suas teorias os colonos à resistência aos ingleses. Tá? Próximo item é o seguinte. Pensem comigo que vão ter interesses diferentes. Colônias do norte, das 13 colônias, e colônias do sul. A colônia do norte, ela tinha outras diferenças. Por exemplo, elas tinham uma visão mais industrializada, certo? Mais de tecnologias. Não tinham grandes propriedades agrícolas, então eram pequenas propriedades. E eles estavam começando a fazer o incentivo à mão de obra livre. Diferente da do sul, que era totalmente agrária, produção agrária e escoamento para a Inglaterra, certo? E mão de obra escrava. Então, os interesses do norte e do sul era diferente. Não tem como a gente pensar que nós estamos falando em resistência em âmbito geral. Não. As colônias do sul, então, elas tinham medo de apoiar esse movimento, certo, do Congresso, e acabar incentivando aos escravos buscarem a liberdade. Porque, lembrando, o iluminismo ele prega a questão da liberdade individual. Então, iria chocar o quê? Os interesses. Próximo, o que nós temos que finalizar, então, esse tema até aqui? Pensem comigo, a Inglaterra impondo repressão, imposições fiscais, e a reação dos colonos é baseado no iluminismo, né? E isso levou ao quê? À busca pela independência, tá? Por enquanto é só, já já eu volto com a continuação do tema. Valeu!